Olá, Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação poder estar aqui falando com vocês, através dessa ferramenta da internet, podendo alcançar mesmo que a distância. Estive ausente aí por um período, estava viajando e não foi possível fazer alguma transmissão, gravar algum vídeo, mas quero compartilhar aqui, dentro dessas experiências que eu vivenciei nesses dias, gostaria de conversar um pouco aqui com vocês e dizer algumas coisas baseado nessa percepção que eu já venho tendo há algum tempo e que isso está de forma crescente, acentuada no meio das pessoas que se diz desta mensagem, que professam o cristianismo, que afirmam que creem no profeta de Deus, que vão para o céu, que vão ser arrebatadas, que são noiva, que cantam e que glorificam e que pulam, enfim, todo esse comportamento que é maravilhoso, é muito bom, mas que ele precisa ser acompanhado de uma vida vivida, ele precisa ser acompanhado realmente de obras, de frutos, O próprio profeta pregou sobre fé, sendo expressada. Tiago falou sobre as obras que acompanham a fé, e nós vemos isso nas escrituras e na vida de todos os personagens bíblicos que encontraram com Jesus e eles professaram que creram, como a igreja primitiva, após ter recebido uma revelação, após ter recebido o batismo do Espírito Santo. Aquilo não ficou apenas na pregação, mas nós podemos ver no testemunho deles, na vida deles realmente, que algo aconteceu, que tiveram um encontro com Jesus Cristo. E nós vemos pessoas há tantos anos, talvez nós há tantos anos estamos afirmando que estamos na presença de Deus, que encontramos com Deus e que cremos nessa mensagem, e não é percebido uma mudança realmente, uma ação, que se fala em revelação, algo que é revelado, algo que é manifestado, algo que é acompanhado com uma ação. E as pessoas estão observando isso, as pessoas já cansaram de ouvir muito blá blá blá, e elas estão querendo ver realmente algo real, genuíno, original, porque pregação a gente tem, entra no YouTube, podcast, live, tanta coisa que tem aí, e que tudo, você examina tudo, retende o que é bom, mas realmente isso precisa produzir um efeito nas nossas vidas. Eu quero levantar aqui algumas reflexões para nós. Estamos aproximando também do final de ano, isso também é apropriado para nós fazermos isso, como nós temos conduzido a nossa vida natural e principalmente a nossa vida espiritual. Eu queria ler aqui com vocês 1 Coríntios capítulo 3, eu não vou colocar na tela, esse vídeo vai ficar aparecendo só a minha imagem aí por enquanto, não daquela forma convencional que eu faço, mas eu vou citar só essa escritura aqui, talvez umas duas citações aqui do profeta, mas não vai ser muito longo, vai ser um vídeo curto aqui para a gente refletir nessas palavras. 1 Coríntios capítulo 3, você pode ler aí comigo, diz assim: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Que lamentável ouvir isso, do apóstolo Paulo. Essa igreja de Coríntios foi uma igreja muito problemática, a gente sabe disso, mas a gente observa que isso não aconteceu somente com esta igreja naquela época. Nos nossos dias, eu tenho presenciado muitas pessoas
que elas se encaixariam nesse quesito, nessa situação aqui, de não poder receber coisas, assuntos, né, espirituais, não poder galgar realmente subir, né, nessas alturas espirituais, devido elas serem carnais. E não só membros, né, ovelhas, mas pastores, líderes também nessa mesma situação. Por exemplo, eu mencionei, né, sobre várias experiências, né, sobre experiências que eu tive nesta viagem, tive com vários irmãos e irmãs, e é uma coisa que a gente observa. Nós professamos que cremos na mesma mensagem. Claro que cada um está numa fase aí da caminhada, mas em resumo, no geral, todos nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele enviou um profeta para nos preparar, para encontrar com Ele. Em resumo da obra, a maioria crê basicamente na mesma coisa, nas mesmas doutrinas. Alguns entendem de uma forma, outras de outra, mas a origem de tudo é a mesma. E é interessante que, por exemplo, eu estava em algumas regiões e que ali tinha irmãos de outras congregações, congregando com outros pastores, e no meu modo de ver, segundo o que eu aprendi do profeta, o que eu aprendi da própria Bíblia de Jesus, eu nunca vou colocar cerca, eu nunca vou me fechar, impedir de ter companheirismo com nenhuma destas pessoas, porque elas não congregam comigo, porque elas não congregam o mesmo pastor que eu. E a gente, já que nós professamos que somos a Igreja de Jesus Cristo, que vamos para o céu, se eu sei que tem alguém naquela região que eu estou passando, que crê, que professa, que está lutando, e eu tenho a oportunidade de passar por ali, então eu vou ter companheirismo com essa pessoa, se ela quiser, se ela permitir. Então, algumas pessoas, ou tiveram pessoas que abriram a porta para a gente ter um companheirismo, falar de Jesus, falar de vida eterna, falar de tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, sem ter que tocar em problemas desse ou daquele, falar desse ou daquele, discutir sobre dogma, sobre credo, sobre o meu ministério, o meu tabernáculo, isso ou aquilo. Não, para falar da palavra de Deus. Só que o que acontece? Quando eu não pertenço àquele grupo está na defensiva de não me receber, porque ele entende que se eu for lá, eu vou tentar tirar alguém de lá, eu vou tentar convencer alguém lá a sair e vir para o meu grupo. Então criou-se uma mentalidade religiosa, denominacional, sistêmica, de que a partir do momento que você está numa tribo, num grupo, você está fechado ali e não pode ter companheirismo com outro grupo, não pode ter companheirismo com outro pastor que não seja daquele grupo, daquele companheirismo. Então ficou uma coisa fechada. E claro que isso, a culpa maior é dos líderes que colocam essas barreiras, que colocam esses bloqueios na mente das pessoas, porque toda vez que alguém sai daquele grupo para congregar em outro lugar, ele é sempre o errado, ele é sempre o rebelde, ele é sempre o saíram de nós porque não era de nós, ele é sempre o que estava com ismo e tudo isso. E as pessoas, elas criam então essa resistência, esses bloqueios, e nós vemos que no meio disso tudo surge então em mim um questionamento. Será que nós vamos para o mesmo céu realmente? Será que
nós imaginamos que no céu, ou no lugar que nós desejamos ir, para essa dimensão gloriosa, para a presença de Deus, para ceiar as bodas, o profeta fala daquela mesa de quilômetros e quilômetros, cadeiras e ali os lugares reservados. Como que vai ser isso então? Nós achamos que nós vamos para este lugar e ali a Bíblia nos mostra, o profeta nos mostra o sexto selo, e temos várias escrituras falando sobre uma chamada, uma cerimônia de recepção para essa trombeta de Deus, para essa reunião nossa no céu, ali, antes da ceia das bodas. Como que nós vamos agir ali então? Na verdade, com este pensamento que nós estamos aqui, com essas divisões que nós estamos fazendo aqui, nós não vamos estar ali. Não é ali que nós vamos estar. Essa é uma realidade que talvez muitas pessoas não querem ouvir, que elas estão achando que com essa religiosidade delas, porque esse é o estado religioso de demonologia. O profeta prega isso lá na série Demonologia, você pode voltar lá e conferir. Ele diz que esse é o pior estado, esse é a pior classe de demônio, que passou pela santificação. Então essas pessoas, elas se consideram as únicas muitas vezes, aquele grupo agora é o único a ser salvo, o único que está certo, o único que alcançou a revelação completa, o único que tem tudo. E a gente vê que isso tem impedido muitas pessoas de alcançarem algo de Deus. A gente percebe que as pessoas, através dessa separação, através dessas divisões, elas estão vendo almas morrendo ao redor delas, almas perecendo, pessoas perecendo ali espiritualmente, e elas não fazem nada. Por quê? Porque ela não pode sair ali de suas barreiras denominacionais, não pode ultrapassar aquelas barreiras denominacionais e ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa não pertence àquele grupo, não pertence à sua denominação. Então veja bem, eu espero que eu consiga expressar isso aqui para vocês de uma forma que seja compreendida, Paulo está dizendo assim, porque ainda sois carnais. Então, esse comportamento que eu percebo já há vários anos e que agora tem sido cada vez mais presente, assim, que a gente encontra isso cada vez mais na maioria das pessoas, Paulo está dizendo que é porque elas são carnais. Elas são carnais. Isso não é nada de espiritual. Elas estão na igreja, estão falando lá, pregando o que quiser pregar, mas são carnais. Porque qualquer pessoa carnal, ela pode tomar essa Bíblia aqui, ler igual eu estou lendo aqui, falar alguma coisa, isso aí qualquer carnal pode fazer. Agora é o Espírito que vai vivificar essa letra, essa palavra. E quando o Espírito vivifica, ela vai passar de ser apenas uma pregação, apenas um sermão, apenas um discurso, e vai para a vida vivida, e vai para a prática. Porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Veja bem, irmãos, Paulo está dizendo que isso são padrões mundanos. Pessoas de anos de igreja, pastores já de cabelos brancos, carecas, com esse comportamento.
Careca no sentido já de idade mesmo, né? Dos cabelos caírem já devido a tanto tempo já de vivência, de vida, de experiência. Mas o que está adiantando isso? A gente vê esse comportamento infantil, porque Paulo está dizendo aqui, como crianças em Cristo. A gente olha para um lado, olha para o outro, é só criançada, espiritualmente falando. A gente só encontra igreja de Coríntios, só grupo de Coríntios. Que não podem provar das coisas profundas de Deus, porque são tão infantis, tão crianças. Sabe a criança quando está cheia de brinquedo? Tem aquele monte de brinquedo, aí chega outra criancinha, pega um brinquedo, ela larga aquele monte de brinquedo e quer aquele que a outra criancinha pegou, sabe? Aquele egoísmo de criancinha, de infantil. Aí a gente encontra essas coisas, aí passa, vira uma esquina aqui, vira outra ali, é a abertura da palavra, é terceira vinda, é igreja local, é isso e aquilo, mas a infantilidade continua. A criancice continua, eu não vejo evolução. E eu tenho andado por aí, irmãos. Não estou falando aqui só de alguém que está acompanhando de longe. Mas realmente, vivenciando, acompanhando essas coisas na vida real, isso preocupa porque as portas da conclusão do arrebatamento, essas pessoas ainda criancinhas, infantis, achando que vão para o céu dessa forma, achando que vão ser arrebatadas dessa forma. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estais agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? E a gente vê isso. Aí eu não consigo ter companheirismo com determinadas pessoas porque ele é do fulano, o outro é do ciclano, né? Como estava aqui a igreja, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí cria aquelas barreiras. Aí Paulo diz que estais agindo absolutamente segundo os padrões dos homens. Então, todos esses grupos, todas essas pessoas agindo do jeito que estão agindo aí, estão absolutamente segundo os padrões dos homens. Não tem mudança, diferença nenhuma. Eu, na minha pequena caminhada, saí de um grupo, sofri isso, como tantas outras pessoas, né, sofreram isso. Eu estou falando aqui de uma realidade que todos nós estamos vivenciando já há muito tempo. Mas é desesperador, é assustador a escala que chegou, o ponto que chegou a situação. Quer dizer, quando eu saí daquele grupo, então acabou. De anjo virou demônio, e enfim, de filho de Deus para filho do capeta. Tá. Você não tem mais, graças a Deus, eu ainda tenho, vamos dizer que saí pela porta da frente, então, graças a Deus, tenho um bom relacionamento. Mas tem aquelas pessoas que ficam ali na defensiva, com medo de você falar com eles. Mas essas pessoas que têm essa insegurança, é porque então a decisão delas de estar naquele lugar não é uma decisão convicta.
cria-se então essas barreiras do grupo que está nos rudimentos, do grupo que está na abertura, do grupo que caminhou para a terceira vinda, do grupo que voltou lá na ordem, conduta e doutrina. Tem irmãos, né, que começando um trabalho de igreja local, já desligando outros irmãos ali. Aí quando você volta para os tipos bíblicos, né, Abraão, que é muito citado, o profeta mostra, a Bíblia mostra que ele é o tipo do grupo eleito. Em nenhum momento Abraão fechou as portas para Ló. E Ló, um tipo das virgens nécias, em nenhum momento você vê Abraão rejeitando Ló. Quantas vezes Abraão foi lá lutar com reis, lutar com outras nações para resgatar Ló. Agora olha para esses grupos aí de hoje que dizem ser os eleitos, que dizem ser a igreja do Deus vivo, a noiva de Jesus Cristo. Comportamento completamente diferente. Se você não está com eles, está fora. Porque esses homens, eles pensam que são donos das pessoas, que são donos das almas. Mas olha o que Paulo diz aqui. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Servos, não senhores, não donos do rebanho, donos do povo. A gente não vê, principalmente dos grandes aí, dos grandes homens, eles agirem com o povo da forma como se deve agir. Por exemplo, um membro que sai de uma igreja, como que esse pastor deveria agir? Um membro que congregou ali 10, 20, 30 anos, tem casos de congregar ali 40 anos naquele lugar. Como que deveria agir? Aí nós temos Romanos capítulo 16, verso 1 e 2. Olha só como que agia lá os homens de Deus. Aí você faz a comparação aí com esses homens aí de hoje, se eles estão agindo mesmo conforme a Bíblia ou se eles estão agindo conforme o padrão do mundo, como diz Paulo aqui. Olha só, lá em Romanos 16, depois você pode ler aí, verso 1, a partir do verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Então veja só que interessante. Essa irmã Febe estava saindo daquela igreja, né, provavelmente mudando ali de região, tudo mais, indo para outra igreja. Mas ambas igrejas criam no Senhor Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo enviando ali uma carta de recomendação. Olha, muito diferente de hoje, que se uma pessoa sai de uma igreja, de um grupo para congregar em outro, ele é esculachado, esculhambado, excomungado. Do púlpito, hein? Do púlpito ainda. Pelo seu pastor. Pastor este, que esta pessoa congregou ali tantos anos, contribuiu muitas vezes com trabalho, mão de obra, suas ofertas, pagou ali seus dízimos e saiu dali, não presta mais. É isso que a Bíblia ensinou, irmãos. É isso que Paulo, ministro padrão, que executou o padrão bíblico para um ministro. Olha aqui como ele agiu. Agora olha como esses homens estão agindo hoje. E se chamam pastores, e se chamam homens de Deus. Aí você tem que respeitar isso aí.
Tem que considerar isso aí? Tem que respeitar um pastor. Agora, isso aí não é pastor. Isso aí não é homem de Deus. Porque Paulo está dizendo aqui que é criança, infantil, carnal. Então Paulo está dizendo, quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Aí eu pergunto, quem é fulano? Quem é ciclano? Para achar que é dono de alguma coisa, dono de alguma obra? Independente de quantos anos tenha de ministério, de caminhada, enfim. Quem é? Quem é fulano? Quem é ciclano? Você consegue compreender isso, irmãos? Então veja bem, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Então um planta, outro rega, cada um contribui conforme o que Deus concedeu a cada um. A um Deus concedeu ensinamento, a outro Deus concedeu pregação, a outro Deus concedeu evangelismo, a outro Deus concedeu falar em língua, a outro sabedoria, a outro discernimento, conforme o que Deus concedeu a cada um. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Vós sois a lavoura de Deus, não desses homens, não de homem nenhum. Os homens estão para servir, são colaboradores para cultivar essa lavoura. Mas não, criam cercas nessa lavoura e querem ser donos dessa lavoura. Aí as pessoas estão morrendo, estão perecendo. Aí tem ovelha que pula a cerca, passa debaixo da cerca porque está ali passando fome. Aí tem que buscar comida, buscar alimento em algum lugar. Então veja, irmãos, aí surge também uma questão. A pessoa que recebe então uma luz e ela segue então, segue essa luz maior que Deus está dando para ela. Quanto aos que ficam, se você não se permitir, dando abertura, com humildade, para mostrar então a essas pessoas que elas precisam avançar, simplesmente agir de uma forma agressiva, que elas já estão perdidas agora porque não encontraram, não alcançaram isso que você alcançou, elas não terão chance então de pelo menos conhecer então essa parte que lhes falta. E como Jesus disse, nós somos o sal desta terra. Nós precisamos despertar sede nas pessoas. Agora, se a minha vida não estiver condizente com o meu discurso, que eu estou falando que estou vendo além, que avancei, que estou mais profundo, que estou voando mais alto, se a minha vida não estiver condizente com esse discurso, isso não vai despertar sede nas pessoas. Agora, a gente afirma que está vendo isso, que está vendo aquilo, e faz acepção de pessoas e cria barreiras. Isso não vai despertar sede em ninguém. Aí não tem amor pelas almas, mais amor pelo tabernáculo, mais amor pelo ministério, mais amor pelo aquele círculo de companheirismo do que pelas almas que Jesus pagou um alto preço por elas.
porque não pertencem a este grupo. Aí nós voltamos para a Bíblia, foi completamente diferente. Lemos aqui a recomendação de Paulo, e podemos ler aqui algo também do profeta William Branham, na mensagem Discernimento de Espírito, parágrafo 11. Veja o que ele disse: nós nunca devemos julgar o homem pela denominação a qual ele pertence. Nós devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele possui. Bem, o espírito. Aí você observa as pessoas, o tipo de espírito que elas têm, toda essa caminhada, viu isso, viu aquilo, Deus mandando ensinamentos, mandando essas chuvas, né, seródia, temporã. E aí você percebe o espírito das pessoas continua aquele mesmo espírito. Não se converteram. Ou seja, adianta estar ali com a verdade? Estar com aquela parte da palavra? Não adianta nada. Aí está combatendo o outro que ficou naquele grupo lá, que está atrasado, vamos dizer assim, que ficou para trás. Mas se eu estou aqui na frente com o espírito errado, eu vou ficar do mesmo jeito. E vai ser mais feio ainda, que o outro lá está lutando com aquilo que ele viu. E eu que vi mais, que conheci mais. Então, se realmente nós tivéssemos esse espírito de colaboradores, nós iríamos pensar que as pessoas são a lavoura de Deus, e nós iríamos cuidar disso dessa forma, como Paulo fez, como os verdadeiros homens de Deus fizeram. Não haveriam essas barreiras, porque é assim que vivem os verdadeiros cristãos, independente do grupo que eles estão lutando pelo mesmo céu. Então, irmãos, que essas palavras possam servir de reflexão para você. Eu creio que é algo perceptível para todos nós, essa realidade que estamos vivendo, em que muitas portas são fechadas entre os próprios irmãos, porque estão defendendo uma bandeira, estão defendendo um homem, uma placa de igreja. Isso dentro do povo da mensagem, que diz que viu tudo isso que viu. Isso é ridículo, isso é vergonhoso. Paulo chamou de padrões mundanos. Isso demonstra quantas pessoas estão carnais. E vai subir no arrebatamento com essa carnalidade? Não vai. Vai para o mesmo céu que Paulo foi, que William Branham foi, que Irineu foi, que todos os santos homens de Deus foram? Não vai. Deve estar achando que tem outro céu por aí, mas só se for o céu. Mas o céu que esses santos de Deus estão, não vai, irmãos. Então, se realmente nós desejamos ir para esse céu, para a presença de Deus, ceiar nessas bodas do Cordeiro e participar de todos esses eventos, então que possamos viver uma vida digna do Evangelho, como o profeta de Deus pregou também. Amém? Que Deus os abençoe, não vou me prolongar aqui. Espero que vocês gostem, que seja de ajuda, de proveito para vocês. Conforme for aqui o retorno de vocês acerca desse vídeo, eu posso dar uma continuidade aqui acerca deste assunto. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.